Bom dia, boa tarde. Eu sou Ana Maria, professora de português do 8º ano, e hoje vamos começar a trabalhar o nosso livro de língua portuguesa, da geração Alfa, que é válido até 2023. Vamos começar hoje trabalhando com índice de indeterminação do sujeito. Releia este trecho do conto, Se Eu Fosse Sherlock Holmes. Houve uma hesitação. Algumas diziam estar acima de qualquer suspeita. Outras que não se submetiam a nenhum inquérito policial. Venceu, porém, o partido das que diziam: quem não deve, não teme. Eu esperava paciente. Por fim, quando vi que todas estavam resolvidas, lembrei que seria melhor quem fosse saindo despedir-se e partir. Observe as formas verbais destacadas neste trecho. A quem se refere? Diziam, algumas diziam. Diziam se refere a algumas. Venceu. Quem venceu? O partido das que diziam quem não deve não teme. Eu esperava. Quem esperava? Eu. Então, os verbos diziam se refere a algumas, venceu se refere a toda essa oração, partido das que diziam quem não deve não teme, e esperava se refere a eu. Releia esta frase. Madame Guimarães e eu esperávamos pacientes. Quem faz a ação expressa pelo verbo esperar? Quem esperávamos? Madame Guimarães e eu. Ao responder às questões acima, indicando a quem as formas verbais se referem, você destacou um dos termos essenciais da oração, o sujeito. Anote aí, sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Se tem um só núcleo, é classificado como sujeito simples. Se tem mais de um núcleo, é classificado como sujeito composto. Releia agora este outro trecho. Quando Sinhazinha chegara, subira logo. Graças à intimidade que tinha na casa, onde vivera até a data do casamento, podia fazer isso naturalmente. Ia só para deixar a sua capa dentro de um armário. Mas, à procura de um alfinete, abriu a mesinha de cabeceira, viu o anel, sentiu a tentação de roubá-lo e assim fez. Lembrou-se de que tinha de ir para a Europa daí a um mês. Lá venderia a joia. Desceu então novamente com a capa e mandou pô-la no automóvel. E como ninguém tinha visto subir, pôde afirmar que não fora ao andar superior. Nesse trecho há várias orações, mas praticamente todas se referem a um único ser, indicando um único sujeito. Quem é ele? Como você o identificou? Esse sujeito é a Sinhazinha. Quando Sinhazinha chegar, subira logo. Logo na primeira frase, o sujeito está explícito. E depois a gente identifica pela terminação verbal. Eu podia fazer isso, ia só para deixar a sua capa. Ela, a Sinhazinha. Letra B. Que ação não se refere ao sujeito da resposta ao item A? E qual seria esse sujeito? Não ver a Sinhazinha subir as escadas. Que ação foi essa? Que alguém não ia ver, ou ninguém, no caso. Ninguém a tinha visto subir. Então, é essa única frase que se refere a outro sujeito, porque todo o parágrafo fala só da Sinhazinha. Qual é esse sujeito? Ninguém. Ninguém a tinha visto subir. Anote aí. O sujeito que não é representado na oração por uma palavra, mas que pode ser identificado pela desinência verbal, é classificado como sujeito desinencial ou sujeito oculto. Releia esta fala de Madame Guimarães. Roubaram o meu anel de brilhantes. É possível identificar o sujeito da ação de roubar? Não. Por quê? Porque esse verbo está na terceira pessoa do plural. Sempre que eu coloco o verbo na terceira pessoa do plural, eu estou indeterminando o sujeito, ou porque eu quero, propositalmente, ou porque eu não sei quem foi que praticou a ação.
Por exemplo, quando a gente come todo o pudim que estava na geladeira e a gente não quer se entregar, a gente pode falar em casa: comeram o pudim. Eu não sei quem comeram. Se eu coloco o verbo na terceira pessoa do plural, o sujeito está indeterminado. Não conseguimos saber quem foi que fez a ação. B. Por que em sua fala Madame Guimarães utiliza esse tipo de sujeito? Porque ela não sabe. No caso, ela não sabe quem roubou o anel. Continuando. Quando não há uma palavra que desempenha a função de sujeito, e a desinência verbal também não é suficiente para que se chegue a essa informação, afirma que o sujeito é indeterminado. Anote aí. O sujeito que não é explicitamente expresso na oração e que não pode, no contexto, ser identificado pela desinência verbal, é classificado como sujeito indeterminado. Temos aqui os tipos de sujeitos. Simples, apresenta apenas um núcleo. Composto, apresenta 2 ou mais núcleos. Desinencial, pode ser identificado pela desinência verbal. Indeterminado, não é expresso na oração, nem pode ser identificado pela desinência verbal. É esse que a gente está estudando agora. Não se esqueça de que há orações sem sujeito, formada por verbos impessoais. Os verbos que exprimem fenômeno da natureza, chover, anoitecer, etc. O verbo haver, se usado com o sentido de existir, os verbos haver, fazer e ir, indicando o tempo transcorrido, e o verbo ser, sinalizando o tempo em geral. Índice de indeterminação do sujeito. Releia o trecho abaixo. Uma noite, fui convidado por Madame Guimarães para uma pequena reunião familiar. Em geral, o que ela chamava pequenas reuniões eram reuniões de 20 a 30 pessoas da melhor sociedade. Dançava-se, ouvia-se boa música e quase sempre exibia algum número curioso, artistas de teatro, de music hall ou de circo, que contratava para esse fim. Qual é o sujeito da forma verbal? Dançava-se. Aqui eu tenho também o sujeito indeterminado, só que de outra forma. Aqui eu tenho a terceira pessoa do singular e a partícula ser. O outro é a terceira pessoa do plural. Com relação à transitividade, como pode ser classificado o verbo dançar? Ele é intransitivo. Eu danço. Eu posso simplesmente dançar, sem nenhum complemento. Verbo intransitivo é o verbo que não pede complemento. Se eu colocar dancei à noite. À noite é locução adverbial de tempo. Dancei com meu parceiro. Com meu parceiro é adjunto adverbial de companhia. Então, não são complementos, objetos do verbo. São advérbios que eu coloco se eu quiser. Eu posso simplesmente dançar. Eu dancei, ele dançou, nós dançamos. É um verbo intransitivo. Ele não exige objeto, nem direto, nem indireto. Em língua portuguesa, há 2 modos de indeterminar o sujeito, quando não é possível saber quem faz a ação verbal, ou quando não se quer explicitá-lo. Um deles é empregar o verbo na terceira pessoa do plural, se não for possível identificar essa pessoa no contexto. Releia a fala de Madame Guimarães na atividade 3 e observe os exemplos abaixo. Telefonaram para você ontem. Estão ligando de lá desde ontem. O verbo está na terceira pessoa do plural. Telefonaram para você. Estão ligando desde ontem. Eu não consigo saber quem está ligando. Né? Não consigo saber quem telefonou. Está na terceira pessoa do plural. Outro modo é usar o verbo intransitivo, transitivo direto ou de ligação na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser. Veja, era-se feliz naquele tempo, precisa-se de detetives. Anote aí. Ao indeterminar o sujeito por estar associado a um verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação,
O pronome ser é chamado índice de indeterminação do sujeito. Então, aqui estão as duas formas de se indeterminar um sujeito, e indeterminar é aquela estratégia que você usa ou quando você realmente não sabe quem fez a ação, ou quando você quer esconder essa informação. Classificação do sujeito e a ordem das palavras na oração. Em geral, as palavras de uma oração são organizadas de modo que o sujeito é posicionado antes do verbo. Isso é o normal, né, gente? Sujeito, depois verbo. Sujeito, depois predicado. Essa é a ordem direta. Há casos, porém, em que o sujeito se encontra depois do verbo. Por exemplo, releia esta frase do conto. De todos os lados surgiam exclamações. Nela, o verbo surgir, na terceira pessoa do plural, pode levar alguém a pensar que seu sujeito é indeterminado, mas seu sujeito é simples, representado por exclamações, substantivo no plural. A dúvida pode ocorrer porque o sujeito está depois do verbo. Essa ordem das palavras passa a ser um recurso argumentativo dentro do texto. Permite ao autor valorizar mais o fato indicado pelo verbo que o ser a que o verbo se refere. Agora, nós vamos fazer atividades. Eu vou deixar essas atividades aqui um tempo aqui no canal, no Rio Educa, para vocês terem oportunidade de fazer, e depois eu passo o gabarito. Leia o anúncio de propaganda abaixo. Seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção. No cartaz, a palavra gotinhas tem 2 sentidos. Quais são eles? Explique. Aí vocês têm que tentar descobrir o sentido das 2 gotinhas da sua atenção. B. Qual é o sujeito da frase em destaque no cartaz? Como ele se classifica? C. Que palavras na frase indicam que o cartaz se dirige aos pais das crianças? Em quais das orações a seguir, o pronome ser funciona como índice de indeterminação do sujeito? Indique-as no caderno. Aí vocês vão escolher os númerozinhos aqui que o pronome ser funciona como índice de indeterminação do sujeito. 3. Reescreva no caderno as orações a seguir de maneira que seu sujeito seja classificado como indeterminado. Para isso, empregue o verbo na terceira pessoa do plural, eliminando a palavra que representa o sujeito, ou, se possível, flexione o verbo na terceira pessoa do singular. Neste caso, ele deve ser acompanhado do pronome ser. Faça as demais alterações necessárias. Vocês vão colocar todas as frases, cada frase de uma forma, ou usando o verbo na terceira do plural, ou usando o verbo na terceira do singular, mais o pronome ser. Vão indeterminar o sujeito dessas frases aqui, tá bom? E, claro, vão riscar o sujeito que está explícito aí. A língua na real, efeitos de sentido da indeterminação do sujeito. Leia a tira a seguir. Gambás são animais silvestres, protegidos por lei. Vamos deixá-lo em paz que ele volta ao lugar dele, a mata. Não tem mais mata, tio. Cortaram tudo para fazer um condomínio. Qual é a crítica apresentada na tira? Na fala inicial da tira, qual é o sujeito da oração? Qual a sua classificação? Qual é o sujeito da oração? Vamos deixá-lo em paz. Como ele se classifica? Releia a fala abaixo, observando a forma verbal destacada. Cortaram tudo para fazer um condomínio. Qual é o sujeito da forma verbal destacada? Cortaram. Justifique a sua resposta. Leia esta outra tira. Filme de terror para larvas. Toque, toque. O pica-pau fura o tronco em busca de alimento. Toque, toque, toque. A porta. Estão batendo. Não abra. No primeiro quadrinho, como a imagem reforça o título? Aí vocês vão observar a expressão da larva. O terceiro quadrinho mostra o tronco que é perfurado pelo pica-pau, mas de outro ponto de vista.
Qual é o ponto de vista apresentado? Por que a expectativa criada pelo título da tira, em comparação com o que ocorre de fato na história, provoca humor? No segundo quadrinho, o texto é atribuído a quem? Como você percebeu isso? Na frase do segundo quadrinho, qual é a forma verbal e qual é o sujeito? Em que oração há sujeito indeterminado? Justifique. Por que essa construção foi empregada na tira? Anote aí. Usar estratégias para indeterminar o sujeito é eficaz quando se quer que o leitor não identifique quem praticou uma ação ou a quem se atribui certa característica. Esse recurso também é usado nos casos em que a identificação do sujeito não é possível, no contexto imediato da oração. Espero que vocês tenham entendido o que é sujeito, os tipos de sujeito e o sujeito indeterminado. Tem esse vídeo à disposição de vocês podem rever, olhar os detalhes e responder os exercícios. Se for melhor, façam no caderno, tirem foto e me mandem pelo Rio Educa. Um abraço, espero que estejam bem. Até a vacina.